O Senhor é amor. Na era da graça, a justiça ainda não chegou. E tudo é um processo. Então, como nos estudos eu sempre disse, né? Tudo é um processo. Tudo vai acontecendo naturalmente. Então, a primeira coisa é o amor. Então, quando você conhece alguém, você namora com aquela pessoa, você passa a conhecer ela cada vez mais, você começa a amar ela e daí você começa a ter uma intimidade e um relacionamento com ela cada vez mais forte, a ponto de chegar um momento onde ela consegue de você coisas que outras talvez não conseguiriam. Então, com o Senhor, Deus, é a mesma coisa. Você apresenta ele para alguém que não o conhece e, por amor, ele aproxima-se dele, ele vai conhecer o amor dele, ele vai ter uma intimidade, uma experiência com Deus e aí vai acontecer um processo na vida dele. Então, geralmente as pessoas elas pregam medo. Quando a pessoa que está recebendo essa palavra, às vezes ela não tem ainda discernimento, né, para entender isso. Então, você prega o amor, ela aproxima de Cristo, ela conhece o amor de Cristo, o cuidado de Cristo, a Bíblia como boas novas, ou seja, como uma forma que tudo vai lhe suceder bem, caso você faça. Toda vez que você não faça o que ela te orienta, o que ela te admoesta, você corre riscos e tudo vai ser um processo natural, devagar, lento, na maioria das vezes. Só que as pessoas, às vezes, elas não têm esse entendimento. Elas já acham que a outra pessoa já tem que ter uma mudança muito brusca. E isso causa ruptura, causa traumas, causa decepções. Temos pessoas machucadas. E o pior, pessoas que se afastam de Deus por cometer coisas nas quais, como os fariseus, né, colocam fardos que eles não conseguem nem eles carregarem, e elas, como não têm entendimento, elas se afastam de Deus, achando que o problema é Deus. E como acharam que o problema era a arca, né, da aliança, o problema não é Deus, o problema sempre vai ser nós. Diante de um momento ruim, diante de circunstâncias ruins, diante de coisas ruins, onde a gente fala, cadê Deus? Deus nunca foi o problema, sempre foi a solução, porque Ele criou todas as coisas. E perfeito. Tudo que veio de anormal, de desarmonioso, veio do nosso pecado. Então o juízo temerário é proibido aqui em Mateus 7, de 1 a 5, que diz: não julgueis para não ser julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados. Com medida em que tiver medido, também vos medirão. Porque vês tu o arqueiro no olho de teu irmão, porém não repara a trave que está no seu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho quando tem traves no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e então verá claramente para tirar o arqueiro do olho de teu irmão. Ao desobedecer e comer do fruto do conhecimento entre o bem e o mal, você colocou o mal para dentro. E toda a descendência humana tem o mal. A única forma de equilibrar isso é colocando Jesus para dentro, para equilibrar. E isso é uma coisa diária, como maná no deserto. Não adianta você querer pegar para vários dias. Não deis o que é santo aos cães. Nós temos aqui isso dito em Mateus 7,6, que diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos a vossa pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, algo que é bom, você não precisa de provar para ninguém que isso é um diamante. Você tem que deixar que isso por si só prove que é um diamante. Isso é um processo. Jesus incita a orarmos, né? Em Mateus 7, de 7 a 12, ele diz: pedi, dá-vos-á,
Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E ainda ele fala sobre as duas estradas, né? Em Mateus 7, de 13 a 14, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta, né, de renegar a si mesmo, quando você sentir vontade de sobrepujar, de se ensoberbecer, de se engrandecer, você volta para Cristo, né, e repensa e ser admoestado, né? E quanto aos falsos profetas, ele diz em Mateus 7, de 15 a 17, assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Né? Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a má produz frutos maus, né? E ainda nós temos aqui no 22 a 23, né, que diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci. Partai-vos de mim os que praticam a iniquidade. E às vezes as pessoas levam muito essa questão da iniquidade, né, para várias coisas, e uma coisa também que é essa de querer ensoberbecer, não ter humildade, né, não ter mansidão, domínio próprio, coisas da qual Paulo diz que não há lei, né? Domínio próprio, mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio, né? Amor, compaixão. Então, quanto a essas coisas não há lei. Os dois fundamentos, né, são ditos aqui também em Mateus 7, de 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, separaram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem sensato que edificou a casa na areia. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do sermão é descrito aqui, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava uma multidão maravilhada da sua doutrina, porque ela ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, aqueles que falam simplesmente por falar, dizem coisas que nem eles conseguem, né? Fardos que eles colocam no ombro de outros que nem eles conseguem carregar, hipocrisias. E aqui não, aqui ele falava em amor, ele era uma pessoa que atraía para ele e não fazia como às vezes alguns hoje, que faz com que repulsem, né? Como que as pessoas sentem repulsão e não sentem atraída. Por quê? Porque não falam com sabedoria, não tem autoridade pela autoridade de alguém que tem propriedade, né, para falar, para saber do que está falando. E aqui
em Mateus 8, nós vamos ver a narração de várias curas feitas pelo Senhor, narrada, né? Temos a cura dos leprosos, que aqui em Mateus 8, de 1 a 4, narra, né, que seguindo uma multidão, veio um leproso e adorou o Senhor dizendo, né, se quiseres pode purificar-me. Quer dizer, olha a fé. Ele sabia que se ele quisesse, ele podia fazer. Então nós sabemos que podemos alcançar ou não algo que queremos, mas sabemos que ele pode fazer. Mistério, porque ele fazer, como fazer, quando fazer. Isso não diz respeito a nós, mas que ele pode. Isso aí, quando a gente tem essa referência de que ele criou todas as coisas, não temos dúvidas sobre isso. E ele disse, né, pode purificar-me. E assim Jesus fez, pedindo para não dizer a ninguém, mas dirigir-se ao sacerdote e ofertar segundo a ordem de Moisés. Interessante como que alguns eles pedem para não falar, né? Temos também a cura, né, do criado de um centurião. Está descrito aqui em Mateus 8, de 5 a 13, que entrando ele em Cafarnaum, né, um centurião implorou que ele curasse seu servo. E se prontificou Jesus assim a fazer, mas interessante que ele se surpreendeu com a fé desse centurião, pois ele disse, Jesus, eu sou comandante, né, de um exército, eu peço e eles fazem. Então, se você pedir, eu sei que isso pode acontecer. E ele falou que não era digno, né, de que ele fosse na casa dele. E ele falou, Jesus se surpreendeu, que ele falou que nem em Israel ele viu tamanha fé. Uma vez que o homem, né, disse essas palavras, mas ele cria que bastava que o Senhor proferisse a cura e assim ela fosse feita mesmo à distância. E assim fez Jesus. Temos também a cura da sogra de Pedro, descrita em Mateus 8, de 14 a 15. Essa eu faço questão de ler aqui. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, eu faço essas interpretações para não ficar muito alongado, né? Mas tem algumas coisas que é importante ler. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Nós temos aqui em Mateus também 8, de 16 a 17, né? Muitas outras curas, como chegando à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com as palavras expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus põe à prova também os que queriam segui-lo. Em Mateus 8, de 18 a 22, nós vemos que ele reuniu muita gente ao redor dele e ele passou para uma outra margem, né, de um rio. E os escribas um escriba, né, disse que o seguiria onde quer que ele fosse. Ele, porém, disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Já um outro discípulo pediu para sepultar o Pai antes de segui-lo, e ele disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E tem também um trecho em Mateus 8, de 23 a 27, onde ele, muito famoso, né, acho que muitas pessoas lembram, né, que é quando ele acalma a tempestade. Então ele estava junto aos seus discípulos num barco e sobreveio uma tempestade atemorizadora, e os discípulos, acordando enquanto dormia, ele repreendeu por não terem fé suficiente, e depois acalmou, né, a tempestade, os deixando maravilhados. E finalizando aqui o capítulo 8, né, nós temos a cura de 2 endemoniados, né, gadarenos, em Mateus 8, 28 a 34, diz que 2 endemoniados, né, indagavam, saindo de dentro do seu sepulcro,
dizendo: o que temos contigo, Filho de Deus? E certo de que ele expeliriam, né? Pediram para que eles fossem expelidos e enviados para a manada de porcos que passavam. E assim Deus, Senhor, permitiu, de forma que os porcos, com os espíritos, né, caíram em um despenhadeiro, né, no mar. Os que tomavam conta dos porcos fugiram e contaram a todos o que havia acontecido, né, atraindo esses para onde Jesus se encontrava. Então, uma grande multidão, devido a essas informações do que ocorrera, né, correram para encontrar com Jesus. Então, ele atraía tanto pelo que ele podia fazer em termos de cura e de maravilhas, como também pela pessoa que ele era, pela forma com que ele passava, né, e admoestava todos, sempre em prol de trazer boas novas, coisas que faziam com que as pessoas iriam bem, e não em prol de colocar medo nelas ou temor de algo. Simplesmente uma forma de trazer alívio, paz. E é essa que eu acredito ser a mensagem que todos os cristãos devem passar sempre. Não com melhores ou santos ou justos, mas com aquele que traz paz, que traz esperança, que traz boas novas, que traz uma forma de lidar com as situações do dia a dia melhor, de forma que tudo seja bem lhe sucedido. Mirando o alvo, certo de que nunca estará 100% acertando, mas o simples fato de colocar Jesus todo dia para dentro faz com que equilibre esse mal que foi colocado inicialmente e faz com que as coisas acalmem, né, e tendem a trazer boas novas e melhor sintonia com tudo e atraindo assim, né, coisas boas. Amém?